Olá, eu sou o André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. Eu sou professor do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Estou aqui hoje na função de apresentador e entrevistador do Conversas com Propósito. E o convidado de hoje, que marca a reestreia do Conversas com Propósito, é o Alexandre de Micheli. O Alexandre é uma pessoa muito especial no mercado, no IBGC, mas principalmente como uma referência para mim, uma referência pessoal. Agora eu tenho que te fazer uma pergunta. Você é um dos caras que mais lê que eu conheço, né? E olha que eu me considero um leitor ok. Gostaria de ter mais tempo para a leitura, mas eu realmente aprecio muito a leitura. E aí, você não vai citar vários, você pode citar no máximo 3 livros, eu ia te pedir um, mas eu queria um livro, no máximo 3, marcantes para você, de tudo que você já leu até hoje, e por que citar esses 3? É um desafio grande, hein? Olha, a lista aqui, não sei se eu vou conseguir parar em 3, não, porque são muitos livros, e obviamente são livros que fazem mais sentido em diferentes fases da vida, né? Mas, assim, de bate-pronto, livros que, para mim, marcam. A biografia do Dostoiévski é uma biografia do Joseph Frank, que tem 1000 páginas, basicamente. É um compêndio. É um tomo? É um tomo. Na verdade, isso daí é uma síntese, porque o original são 3 volumes de 1000 páginas, 3 ou 4 volumes. Nossa! O trabalho de uma vida, que ele conseguiu fazer numa versão aí, digamos, mais concisa em termos relativos. Mas por que a biografia dele, né? Porque, aliás, Dostoiévski foi outra descoberta também em função da Ângela. Chegamos aí para a Rússia, para a casa dele, ela sempre leu bastante, e realmente do que é o ser humano, né? Da capacidade do ser humano de superar dificuldades. Poucos sabem, o Dostoiévski ele foi condenado a trabalhos forçados na Sibéria. Você imagina um escritor passar 4 anos de trabalhos forçados, depois mais 5 anos também distante, tendo que trabalhar para o exército, porque ele foi, enfim, condenado por, em tese, estar articulando contra o governo lá, o czar da Rússia na época. É um sujeito que superou muitas doenças, era epilético, superou muitas tragédias, perda de filha pequena, que amava, assim, depois de 2, 3 anos, esposa, vícios, né? Ele era viciado no jogo, né? E perdia muito dinheiro, então tudo que ele ganhava ele sempre perdia. Então é um livro que marca demais por falar da genialidade do ser humano, da complexidade do ser humano, das facetas que o ser humano tem, como são muitas facetas diferentes, não é um só eu, né? É muito mais complexo, como isso muda ao longo da vida. É uma obra maravilhosa, que realmente é uma referência. Outro, que é o Man Searching for Meaning, né? Que é o ser humano em busca de sentido, saiu como homem em busca de sentido, que é do Viktor Frankl, que obviamente, né, ficou lá esse período. Esse livro conta a história dele no campo de concentração, e que tem a ver com proposta, né, André? Porque ele viu que pessoas que conseguiam sobreviver esse período extremo, porque é um livro que fala sobre resiliência humana, eram as pessoas que tinham um porquê viver, tinham um propósito de vida. E esse propósito podia estar em alguém que elas queriam ver quando sair de lá. Elas tinham que sair porque tinham que encontrar essa pessoa, tinham que, de alguma maneira, estar com essa pessoa, cuidar dessa pessoa. O propósito pode ser uma questão profissional, como era o caso dele. Ele queria escrever um livro, ele tinha muita coisa na cabeça, ele sabia que ele tinha que colocar isso para o mundo. Isso te dá uma força enorme. Ou um propósito pode ser algo mais transcendental, de que, assim, esse sofrimento tem um porquê e faz parte. Uma coisa que eu me lembro desse livro, que o Dostoiévski eu não li, mas esse do Viktor Frankl eu li, e eu me lembro que me marcou muito o amor dele pela esposa. Sim. E o quanto ele percebia que isso era um fio que os policiais alemães não conseguiam chegar, que aquilo era dele. Isso construiu um local de fortaleza, e é muito dolorido depois quando ele descobre que a esposa havia sido morta, né? Mas a beleza por trás dessa história é algo fascinante. Assim, né? Incrível, a história dele é incrível. Eu acho que é um livro ainda mais importante numa sociedade que a gente vive hoje, com pessoas que estão vivendo vidas muito vazias. É uma sociedade que as pessoas são objetos de consumo. E aí você só vai comparar o potencial de consumo de cada um, mas é uma sociedade com um vazio muito grande, existencial. Então, esse livro, como fala de propósito, ele é realmente sensacional. Tem um livro, né, que é A Arte de Viver, do Thich Nhat Hanh, que, aliás, está no nosso programa, que, obviamente, é um livro que eu já li inúmeras vezes, porque é muito desafiador, que é como nós podemos viver
não no futuro, mas no presente, com leveza, né, com paz, com liberdade, sem sofrimento, num mundo que toda hora impõe esse sofrimento da ansiedade, da angústia, da raiva, né, da preocupação. Então, é um livro assim que é fundamental para qualquer pessoa, e eu acho que diria de maneira contínua, né, não é ler uma vez e ponto final. E muitos outros, né, a minha juventude, por exemplo, um livro na minha adolescência que eu li algumas vezes, é o do J.D. Salinger, que é o apanhador no campo de centeios, né, The Catcher in the Rye. É uma história aparentemente trivial, né, de um adolescente, mas que fala muito sobre como você consegue sobreviver no mundo quando você tem que se desconectar emocionalmente para poder lidar melhor com o mundo, né, que tem a ver, né, acho que eu me identifico um pouco porque, como tive pais separados, tinha essa questão de ter que fazer as coisas, como é que você consegue navegar quando suas circunstâncias não são as melhores? E aí tem muitos outros, né, que eu recomendaria fortemente, eu sei que o tempo é curto, o Humankind, do Rutger Bregman, para a gente acreditar mais na humanidade. Você tem o Behave, do Robert Sapolsky, que é para entender as origens do comportamento humano, é outro trabalho de uma vida, entender por que a gente tem bons e maus comportamentos, nós somos muito complexos, então esse Behave é sensacional. O The Righteous Mind, né, que está no nosso programa Mente Mista, do Jonathan Haidt, que é para entender por que a gente tem tanta polarização de política, religião, se as pessoas são todas, né, todo mundo acha que está fazendo a coisa certa. Esse mais recentemente, O Mito do Normal, do Gabor Maté, que ele começa de uma frase do Eric Fromm que diz: ser são em uma sociedade insana não é sinal de sanidade. Quer dizer, a gente tem uma cultura que normaliza coisas que não deveriam ser normais. Então, todos esses livros eu acho que são essenciais. E poderia aqui falar, se a gente entrasse no tema livros de gestão, né, os clássicos aqui são, eu diria, né, basilares, assim, o Maslow on Management, do Maslow, Human Side of Enterprise, do Douglas McGregor, Moral Mazes, do Robert Jackal, Labirintos Morais, espetacular. E, por fim, acho que esse do Warren Bennis, On Becoming a Leader, e o título diz muito, se torna uma liderança. Ninguém já nasce pronto, a gente se faz, né? Então, como é que você se faz nesse processo de se tornar uma liderança? E tem que realmente ter dedicação, ter investimento, porque não é nada simples. Você ser uma boa liderança exige sair do que seria a nossa propensão natural em muitos campos da vida. O quão especial e importante é o hábito da leitura, né, Alexandre? Quando a gente olha para o quão pouco as pessoas leem, o quão pouco as gerações mais jovens leem, porque a gente fica muito viciado na tecnologia, no tema da dopamina, né, de redes sociais, de você ficar apertando e ter aquela recompensa rápida, né? E esse experimento que a gente se tornou para os algoritmos é um grande inimigo da leitura. Assim como, por exemplo, as séries, né, que a gente vai maratonar no fim de semana e etc. E eu não estou dizendo que não se deva fazer isso, só estou dizendo que é preciso criar o espaço para a leitura. Tem a ver com o silêncio, que tem a ver com a profundidade, que tem a ver com a reflexão, que é o que fica. Eu sempre falo isso para os meus filhos, né? Eu tenho um filho de 22, se formou agora, e minha filha de 18. A tecnologia ela tem um papel muito importante, mas o quanto você lembra de todos os posts ou temas que você leu no seu celular no último ano? E aí quando você pensa num livro que te marcou, essa história ou esse impacto permanece com você. E se a gente vai para o tempo profundo de novo, né? E aí o nosso tempo profundo nessa existência, acho que são escolhas assim super relevantes. Por isso é só um comentário, porque eu realmente... um dos pilares que me conectou fortemente ao PLV, Programa de Lideranças Virtuosas, foi a importância sagrada da leitura, de a gente poder, de fato, mergulhar, consumir essa informação, interpretar, falar a respeito e ainda ter as suas resenhas maravilhosas, mas também os autores, em muitos casos, para a gente poder debater. Então, é um privilégio mesmo.